Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, vamos para mais um vídeo. Olha, eu percebi que teve algumas pessoas que não sabem interpretar muito bem algumas coisas que eu digo, né? Então, eu vim com esse vídeo aqui como uma resposta para algumas más interpretações. Eu fiz um vídeo aqui, né, na verdade, um shorts no YouTube, onde eu falei que casal, né, precisava de sua individualidade, um casal casado, casal namorando, casal noivo, enfim, casal. E muita gente interpretou errado, né? Teve um homem que disse assim que era um conselho do inferno porque ele simplesmente não conseguiu interpretar o que eu disse. Gente, o casal precisa de individualidade. Quando eu digo isso, não é que o casal vai viver solteiro, vai dar um tempo. Não é sobre isso, não é algo tão radical. O casal precisa de individualidade para fazer algumas coisas sós. O que sós? Ter um hobby. Às vezes a mulher ela quer ler e o marido não quer. Ela vai deixar de ler por causa que o marido não quer? Não, ela vai ler. Às vezes o marido quer treinar um esporte, quer jogar um futebol. O homem vai deixar de jogar o futebol porque a mulher não quer jogar futebol e ela não vai junto? Não. Ele vai jogar o futebol dele. E isso é um relacionamento saudável. Ninguém nasceu grudado um com o outro para fazer tudo um com o outro. É isso que as pessoas precisam entender. E aí um homem falou que o meu conselho era um conselho do inferno, porque eu disse que o casal precisa de individualidade. Então, gente, existe sim muitas coisas que o casal tem que fazer junto e eu concordo. O que você puder fazer com seu parceiro, com a sua parceira, você tem que fazer. Mas existem coisas que um vai gostar e o outro não. E aí um vai deixar de fazer porque o outro não quer? Eu não acho isso justo, gente, porque nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Então, um precisa respeitar o outro. Então, quando eu falei de individualidade, eu falei disso. Eu não falei totalmente a respeito de privacidade, porque isso eu concordo. Um casal, ele não tem privacidade. Se você está num relacionamento, não existe disso de minha privacidade. Ah, você não pode olhar minhas coisas porque é minhas coisas, não sei o quê. Não existe esse tipo de individualismo no relacionamento. Porém, no caso de hobbies, existe sim, tá? Vai existir em algum momento que um amigo ou uma amiga vai chegar para conversar com você e às vezes o outro não vai querer participar da conversa, não que não possa, mas não vai querer participar. Às vezes não cabe a outra pessoa ali dentro. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu tenho um filho pequeno e eu passo grande parte do meu tempo em casa. Eu passei vários dias aí em casa sem sair para lugar nenhum. Por que eu não posso sair? Porque o meu parceiro me prendeu? Porque eu não posso ter minha individualidade? Não, gente. Não. Porque simplesmente, algumas vezes porque eu não quis e outras vezes porque as minhas amigas têm suas ocupações. Eu não trabalho, né? Fora, no caso. Quem trabalha fora são as minhas amigas. Então eu tenho que ver um dia que elas possam para eu poder sair. Então não é simplesmente, eu quero sair hoje, vou sair. Não, tem que ter tudo um acordo. E tudo que eu faço, meu parceiro sempre sabe. Se eu vou sair com alguma amiga, ele sempre tá sabendo. Eu digo pra ele, olha, eu vou sair com alguma amiga minha. E eu geralmente conto como foi o dia. Ah, a gente saiu, a gente conversou, foi divertido, não foi. Enfim, a gente sempre tem essa troca de diálogo, então a gente é muito parceiro. Então se engana quem pensa que se você busca sua individualidade, tá tirando a parceria. Não, gente, isso tá trazendo ainda admiração pro relacionamento e mais assunto para contar. Porque tem pessoas que fazem tudo juntos como casal. E o que é que acontece? Vocês ficam sem ter nem o que conversar, não tem nenhuma novidade, porque vocês estão sempre juntos. Vocês não fazem nada separado, então como é que a pessoa vai chegar pra você e perguntar, e aí as novidades? Senta aqui, vamos conversar, me conta como foi teu dia, me conta o que você fez. Então, tudo isso faz com que o relacionamento melhore ali a conexão. Você ter o que conversar, você ter assuntos interessantes para falar a respeito do seu dia a dia, a respeito de um livro que você lê, um tema de um assunto que você teve o conhecimento ali. Então, eu acho que o que está faltando mesmo é interpretação. Infelizmente, o brasileiro é muito ruim em interpretação. Você fala, ele entende B, C, D e o resto do alfabeto todinho e não para pensar, não para analisar, né, no que a pessoa quer dizer com aquilo, né? Então, sim, gente, um relacionamento precisa de individualidade, esse tipo de individualidade. Não é o tipo de individualidade que muita gente está pensando, que é a individualidade de privacidade. Esse tipo de coisa, não. Realmente não tem que existir, porque dentro de um relacionamento precisa existir transparência. E as pessoas que não querem prestar contas a respeito da privacidade devem ficar sozinhas. Até porque ninguém está obrigando a pessoa a estar dentro de um relacionamento. Então, se você escolheu
por livre e espontânea vontade, está dentro de um relacionamento, você precisa honrar com o seu relacionamento. Você precisa assumir esse relacionamento, né? E ter respeito por esse relacionamento. E como você mostra respeito pelo outro? Mostrando que você está ali, que você não tem nada a esconder, mostrando ali que vocês são um casal unido, fazendo as coisas juntos. Então, assim, eu concordo muito. Eu mesmo sou o tipo de pessoa que eu prefiro fazer algumas coisas junto, sabe? Eu prefiro estar junto com meu parceiro pra fazer um monte de coisa. Até, gente, até pra ir no mercado comprar uns utensílios, eu prefiro ir com ele do que eu ir sozinha, sabe? Muitas vezes ele prefere ir só, aí também pra mim tá tudo bem, porque eu vou viver grudado com a pessoa, gente, isso é tóxico, sabe? Isso é chiclete demais, isso demonstra carência, isso mostra, sabe, uma agonia. E isso com o tempo mina o relacionamento, mina qualquer tipo de relacionamento, se você for um grude com aquela pessoa. Então não ache, gente, que pra tudo no mundo que você vai fazer, a pessoa tem que estar grudada com você. Não, a pessoa não nasceu grudada em você. Pra tudo no mundo a pessoa tá junto com você. Não. Vai ter momentos que a pessoa vai precisar respirar. Então, assim, eu acho muito sufocante. Tudo que a pessoa for fazer, você tá no pé. Então, assim, o que dá pra eu fazer, o que dá pra eu participar junto do meu parceiro, eu participo. Mas eu sei que vai ter momentos, gente, que ele vai ter que viver a vida dele, sabe? Que ele vai sair com os amigos dele, por exemplo. Né? Já teve vezes que ele marcou de sair com o amigo dele pra conversar sobre outros assuntos que às vezes ele não quer conversar comigo e tá tudo bem, sabe? Desde que ele me respeite, quando ele for sair com o amigo dele, pra mim tá tudo certo. Então, às vezes ele saiu pra jogar xadrez com o amigo, pra bater um papo com o amigo dele. E eu não vou ficar o tempo todo mandando mensagem pra ele pra perguntar: e aí, como tá? O que é que tá fazendo? O que é que tá acontecendo? A não ser que ele demore muito, né? E eu fico preocupada, aí eu posso ligar, posso mandar uma mensagem pra perguntar o que tá acontecendo. Mas eu ficar no pé o tempo todo, gente, isso é muito sufocante, sabe? Então, quando eu falei na questão da individualidade, gente, eu falei nesse sentido, que você precisa sim respeitar a individualidade do outro, tá? Você precisa entender que o outro tem uma vida também e que pode fazer escolhas diferentes da sua e tá tudo bem, desde que ambos se respeitem. Então, um relacionamento onde um não respeita o outro, onde um não dá tempo pro outro respirar fazendo alguma coisa que o outro goste, vocês não acham que isso é sufocante, não? Então eu acho assim, a gente precisa aprender a interpretar, porque em momento nenhum eu disse a respeito de privacidade. Em momento nenhum eu disse que um casal tem que ter privacidade, porque nisso eu discordo. Um casal não tem que ter essa questão da privacidade. A privacidade é algo relacionado a solteiros, sabe? Que tem a sua vida ali e que não precisa estar dando satisfação a um parceiro, a uma parceira, sobre como está sendo a sua vida, sabe? Como é que está sendo a sua vida pessoal. Então nisso eu concordo. Então, gente, o que eu tenho pra dizer a vocês é isso. Se o parceiro ou a parceira de vocês tem algum hobby, tem alguma coisa assim, que ela gosta ou ele gosta de fazer e você não gosta, você não vai proibir a outra pessoa de ter esse hobby, de fazer isso, até porque tudo dentro de um relacionamento, gente, tem que ser conversado. Tudo tem que ser explicado, explicado por quê, explicado por que sim, por que não. Tudo tem que ser assim, tudo tem que ser através do diálogo, sabe? Porque ninguém aqui é ditador dentro de um relacionamento. Tudo tem que ser a base do diálogo, tudo tem que ser a base do respeito, tudo tem que ser a base de uma conversa civilizada. Porque você não vai resolver nada com o outro sendo uma pessoa ignorante, sendo uma pessoa grosseira, sendo uma pessoa ditador, ditadora, não. Porque vocês estão dentro de um relacionamento onde tem que existir amor, onde tem que existir afeto. Se você está num relacionamento amoroso, o nome já diz, amoroso, de amor. Então não faz sentido você estar num relacionamento amoroso se não tiver amor dentro desse relacionamento. Isso é algo óbvio. Mas infelizmente, hoje em dia, a gente precisa de fato explicar o óbvio, porque senão o povo entende o alfabeto todinho. Você diz o A e o povo entende o B, o C, o D e demais alfabeto, letras do alfabeto. Então, gente, tem que existir respeito a esse tipo de individualidade, uma individualidade que exista, sim, onde deixe o outro respirar, mas que ambos tenham respeito um pelo outro. Essa é a minha opinião, gente, e eu não vou mudar em relação a essa opinião, porque isso tem a ver com o seu relacionamento saudável. Se as pessoas hoje em dia estão preferindo dinâmicas tóxicas, abusivas, impositoras, onde um é ditador e o outro segue, né? Um manda e o outro obedece, então isso tá saindo totalmente do equilíbrio, o respeito de um relacionamento. Porque o relacionamento é algo mútuo.
tem que existir um respeito mútuo, tem que existir diálogo, tem que existir conversa. E, infelizmente, tem pessoas que preferem viver como bicho do mato, tratar o outro como um bicho. E eu não acho isso certo, não tem que existir isso. Dentro de um relacionamento tem que existir respeito, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.